Pessoal, continuar falando da nossa disciplina aí. A nossa disciplina, então, ela vai ter uma distribuição que é assim. São 3 avaliações ao longo do semestre, né? Cada uma delas valendo 30 pontos, então um total de 9 pontos. E 3 trabalhos aí, num total de 10 pontos aí, beleza? Então essa é a nossa distribuição de pontos aí na disciplina. E eu vou falar usar um pouco dessa distribuição de pontos para falar sobre a disciplina como um todo aí. Então, olha só, vamos pensar na distribuição dos conteúdos. Como eu disse, são 3 avaliações. Então, funciona assim, ó. Primeira parte do conteúdo é o conteúdo de limites. Nessa parte aqui, né, a gente vai estudar do início da disciplina até mais ou menos lá para o dia 29 de setembro. Tudo bem? Então, aí vai ter as videoaulas, o material todo que eu for dando ao longo da disciplina. Quando chegar no dia 21/9, a gente vai fazer o primeiro trabalho avaliativo, valendo 4 pontos, né? Então, a gente já vai ter encerrado o conteúdo aqui no dia 29, e aí a gente vai fazer um trabalho avaliativo, né, desse conteúdo de limites, valendo 4 pontos. Além disso, a gente vai fazer uma avaliação sobre esse conteúdo de limites. Essa prova vale 30 pontos e ela está agendada para o dia 26/9, né? Então, a gente encerra o conteúdo de limites, faz um trabalho avaliativo e faz uma prova, né? Aí, dia 26/9 está marcada essa primeira prova. E aí a gente tem a avaliação de segunda chamada e a avaliação do método 300, que eu vou explicar depois o que é essa avaliação do método 300, que acontece no dia 29/9. A avaliação de segunda chamada é mais fácil de explicar, porque a avaliação de segunda chamada é o seguinte: uma pessoa, por algum motivo, não pôde comparecer à prova do dia 26/9. Então, ela perdeu essa prova. Então, ela pode fazer a segunda chamada, que é no dia 29/9. Ou seja, eu vou aplicar uma prova do conteúdo limite valendo a mesma pontuação. Uma prova diferente, mas no mesmo conteúdo. Então, a pessoa que perdeu a prova aqui pode fazer a prova aqui no dia 29. Isso é avaliação de segunda chamada. Então, essa avaliação de segunda chamada é para quem perdeu a prova, né, marcada. E a avaliação do método 300, depois eu vou explicar o que é isso aí. Beleza? Aí a segunda parte do conteúdo é o conteúdo de derivadas. Aí já vai do dia 3/10 até o dia 10/11, né? Aí o segundo trabalho avaliativo, que vale 3 pontos, ele vai ser aplicado no dia 31/10, né? Então, no final do mês de outubro, a gente já faz um trabalho avaliativo, certo? E a segunda avaliação, que é referente ao conteúdo de derivadas, está marcado para o dia 7/11, valendo 30 pontos. Então, a gente primeiro estuda o conteúdo de limite, faz provas sobre limite. Aí entra para o conteúdo de derivada, estuda tudo e faz prova de derivadas, né? Assim como lá em limites, a gente tem a segunda avaliação e tem a avaliação de segunda chamada. Quem perder, por exemplo, a avaliação do dia 7/11, pode fazer a avaliação de segunda chamada no dia 10/11, né? Aí pode fazer a segunda chamada, né? E depois eu vou explicar o que é esse método 300 aqui, né? Esse método 300... ele é uma metodologia que eu trabalho dentro da minha disciplina aí, beleza? Ah, professor, então qualquer pessoa que perder a prova aqui no dia 7/11 pode fazer no dia 10/11? Pode. Qualquer um que perder aqui pode fazer aqui. Aí a pessoa fala assim, professor, então vai ficar mais interessante eu deixar de fazer ela no dia 7/11 para fazer no dia 10/11, porque eu vou ter mais tempo. Não, não é mais interessante. É mais interessante que você faça essa. E aqui no dia 10/11 você vai poder fazer a prova como o método 300. É isso que eu vou explicar depois. Então não é mais interessante você deixar de fazer a prova para fazer a segunda chamada, não. Porque aí você perde a oportunidade de fazer o método 300 que eu vou explicar na sequência depois aí. Beleza? Integral. A terceira parte do conteúdo, então, é integral. Vai de 14/11 até mais ou menos ali dia 15/12. Então, o terceiro trabalho avaliativo, que é relativo à integral, que vale 3 pontos, vai ser aplicado no dia 7 de dezembro. Né? A terceira avaliação, que é sobre o conteúdo de integral, que vale 30 pontos, vai ser aplicado no dia 12 de dezembro, certo? E a avaliação de segunda chamada, ou método 300, que também vale 30 pontos, vai ser aplicado no dia 15/12, certo? Então, no dia 15/12, você faz a segunda chamada. E o exame final... o exame final é como se fosse a recuperação da disciplina, né? É uma prova que vale 100 pontos de todo o conteúdo da matéria,
né? E aí a pessoa tem que tirar 60 pontos nela para ser aprovada. Então, quem chegar no final do semestre e tiver com a nota entre 40 e 60, ou seja, não foi aprovado, né? E está com a nota entre 40 e 60, tem a oportunidade de fazer o exame final, que é uma prova valendo 100 pontos. Essa prova vai ser aplicada no dia 21 de dezembro, 21/12, certo? Então, a prova de exame final é recuperação. Isso aí não sou eu que criei, não. A própria universidade tem isso como regra. Então, são distribuídos 100 pontos. Os alunos que tiram 60 ou mais são aprovados. E os alunos que ficam com nota entre 40 e 60, eles têm a oportunidade de fazer o exame final, que é uma prova valendo 100 pontos de todo o conteúdo. E aí tem que tirar no mínimo 60 pontos nessa prova para ser aprovado. Beleza? Então, essa é a organização da disciplina em termos de conteúdo e atividades avaliativas. Beleza.